qual o prazo médio que são realizados os contratos de locação? 5 anos, 2 anos? Porque a regra tem mudado constantemente. Acima de 5 anos não seria um risco? Vamos lá, Renato. Boa pergunta, tá? Deixa eu te falar aqui algumas coisas. Para o locador, quanto maior o prazo de locação, melhor, certo? Para o locatário, porém, quanto maior o prazo de locação, mais difícil de fechar o contrato. Eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? Então, quando o pessoal começou a falar em aluguel de usina, todo mundo chegava para mim e dizia: Luiz, vamos fazer um contrato de 10 anos, vamos fazer um contrato de 10 anos. Ninguém conseguia fechar. Aí começa a reduzir. Quando chegou ali para 3 anos, aí o pessoal começou a fechar. Então, é aquilo que a gente falou em relação à multa. Não adianta. O contrato ideal para o locador é um contrato mais longo possível. Porque com 5 anos, em tese, os equipamentos estão pagos, o que vier entrar depois dos 5 anos de dinheiro é lucro total. Eu estou falando aqui numa linguagem bem, né, sem fazer cálculos, mas assim, bem hipotética, mas dentro de uma realidade de mercado. Aí, você tem que pensar isso. Quanto maior o contrato de prazo, melhor para o locador, mas mais difícil de fechar. Talvez ele diminuindo o prazo, ele feche com mais facilidade. Então, não existe um prazo médio. Se você me perguntar assim, Luiz, qual o prazo que você vê mais? Eu vejo 3 a 5 anos mesmo, tá? Hoje. Mas já fiz contrato de 15 anos, já fiz contrato de 1 ano, certo? Mas a maioria está em 3 a 5 anos. Em relação à segunda pergunta aí, porque a regra tem mudado constantemente, acima de 5 anos não seria um risco, sempre é um risco, mas para as duas partes. O que é que a gente pode e deve colocar num contrato? É que, havendo mudança de regulamentação, que se torne necessário refazer o contrato para estabelecer um equilíbrio econômico-financeiro, isso já vem previsto em contrato, certo? Então, a gente já coloca uma cláusula assim, exatamente pela sua preocupação aí. Eu não sei, né? E com a 14.300 até melhorou um pouco. E quando a gente ficava só na mão dos diretores da ANEEL, que era a regulamentação por 5 pessoas, né? Então, assim, você tem toda a razão. Acho que eu respondi a primeira, né? O prazo médio ali hoje de 3 a 5, né? E a questão de mudar as regras, aí você deixa isso previsto, porque pode mudar as regras de uma forma em que se torne leonina a cláusula para uma parte ou para outra. Aí a gente tem que deixar uma previsão de que esse contrato deve ser aditivado para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro previsto nele.